Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. E ao mesmo tempo, meu Pai, apresentamos as nossas vidas a Ti, sabendo, Senhor, que se o nosso espírito não estiver cheio de Ti, meu Pai, de nada mais terá sentido para nós. O mundo, Pai, a era de Laodiceia é rica em bens materiais, rica em conhecimento, mas é pobre do Espírito Santo. Ela é pobre na santidade e por isso está acabada, meu Pai. Meu Deus, mas esta igreja fez a escolha certa, escolheu encher de Ti. É para isso que nós estamos aqui, meu Pai, para alimentarmos da Tua palavra. Não nos dê, ó Pai, o que nós queremos, mas nos dê nesta tarde, nos dê nesta noite o que nós necessitamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito na nossa vida, na vida de cada um. Usa o pregador, meu Pai, para trazer o que a Tua igreja, Pai, precisa neste momento. Pai, lá no interior de cada um, no interior do profundo do coração, às vezes, ó Pai, há um sentimento de vazio, de tristeza, mas o Senhor pode preencher isto. O Senhor pode, ó Pai, dar sentido para a vida desta pessoa. Pai, nós não buscamos apenas felicidade, porque isto pode passar, mas nós buscamos, ó Pai, o verdadeiro sentido de uma vida. E o profeta disse, ó Pai, que nós fomos criados para Te adorar. Pai, que nós possamos apresentar agora uma adoração de maneira tal que o Senhor se sinta bem em estar no nosso meio, que o Senhor sinta prazer, meu Pai, em sentar nesses bancos. O Senhor sinta prazer, ó Pai, em receber o louvor que sairá da nossa boca. No nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. E a partir de agora, Pai, nós tomamos o controle da situação. Ó Pai, quem tem Deus toma o controle, Ele forma uma atmosfera diferente. Que essa atmosfera acompanhe a cada um onde quer que ele vá. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Boa tarde, irmão Robério. Seja bem-vindo. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, igreja. Muito bom estar mais uma vez aqui, né, para louvar o nome do Senhor, para engrandecer, né, e receber mais do Espírito Santo. É muito bom estar na casa do Senhor. E é importante, irmão Robério, que assim, como já foi dito, você não assiste ao culto, você apresenta o seu culto, né? Cada um apresenta o seu, você faz acontecer a sua adoração, e Deus se agrada de tudo isso e recompensa, né, irmão Robério? Você é o culto, né? Você vem para a igreja cultuar. E isso no louvor, começa com louvor, né? Irmão Tiago vai cantar, você tem que dar tudo de você para Deus, né? Porque às vezes, irmão Robério, a pessoa fala, o pessoal, sei lá, está desanimado, está isso, a igreja é isso, é aquilo, está reclamando de você, porque você é a igreja. O que não está bom você pode mudar de acordo com a palavra. Então vamos adorar. Faça você a sua adoração. Você é muito importante para Deus, né? Vamos louvar então com o irmão Tiago. Amém. Vamos começar com Jesus Cristo está aqui. Se você está cansado, Jesus Cristo está aqui. Vamos cantar, adorar ao Senhor. Solte a sua voz com alegria no seu coração, na sua alma, adorando a esse Deus maravilhoso. Amém? Cantamos e adoramos a um Deus maravilhoso. Vamos lá? Você está cansado, sua cruz está pesada, e se pensas que não podes, prossegue sua jornada, ergue os olhos para o céu e contemplem Jesus. Ele morreu numa cruz, ressuscitou.
Senhor. Vamos lá, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Vamos lá, vamos cantar todos com palmas, com alegria. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre lazer cristão. Lazer cristão. Isso é um lazer cristão também. Louvar a Deus. O prazer do cristão é na lei do Senhor, é na palavra, é na Bíblia, é na mensagem, né? Isso também nos satisfaz, né? Mas a gente também vai abordar outros tipos, como um cristão pode ter o seu lazer, né, irmão? Né? Isso. Será que é certo? Será que pode? Quais convém, quais lazeres não convém, né? Nós temos diversas coisas na nossa vida que
traz prazer para a carne? Será que isso traz prazer para o espírito também? Eu queria já chamar também as pessoas que vão participar conosco, irmã Sara, irmã Rávila, irmão André, irmão William, podem vir para cá, aqui para frente, né? Então tudo tem que haver ali uma análise, né, irmão Ronan? Tudo fazer uso com discernimento, não, irmão Roberto? Porque o diabo, ele está em tudo. Esse mundo foi entregue ao diabo. E infelizmente, felizmente ou não sei, mas aquilo que era para nós, o diabo está ali, né? Às vezes o cristão pode fazer uma viagem, pode ir em um lugar, mas se ele não vigiar, ele pode se complicar naquilo. Tudo foi criado por Deus. O diabo não cria nada, mas Isso. O inimigo ele vem e corrompe aquilo e não convém mais fazer uso daquilo dependendo do que está proposto. Isso. Então sobre esse assunto nós vamos tratar, e os irmãos podem abrir a sua Bíblia, ficar em pé, por favor. A leitura oficial, Eclesiastes 2:24. E será um culto participativo. Os irmãos estão aqui na frente para poder nos ajudar com comentários, mas nós queremos que toda a igreja participe, tá? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho, pode levantar a sua mão, solicitar para poder dar o seu comentário, a sua participação. É muito importante para todos, né? Ajuda você e ajuda os outros também. É aberto à igreja, né? Os irmãos que só vão participar caso a preferência é da igreja. Eclesiastes 2:24 diz assim: não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Vamos ler todos? Não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Amém. Pode se assentar. Pois é, irmão Ronan, como essa escritura diz, vem da mão de Deus. Deus manda tudo o que nós precisamos, né? Mas devemos ter cuidado como nós vamos aplicar, para que não possamos deixar que o inimigo corrompa aquilo que Deus nos deu. Aqui eu peguei no dicionário, nós vamos falar sobre lazer, descanso, né? Lazer no dicionário diz assim: tempo que sobra do horário de trabalho e ou cumprimento de obrigações, aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. Então é o que sobra primeiro, o trabalho. Vamos começar por aí, né, irmão Robério? Isso, exatamente, porque tem um assunto importante, daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? Não se pode confundir o tempo de trabalhar, das obrigações, com o horário de você ter o lazer, né? Não pode confundir isso faz muito mal para o jovem. Vamos embora conversar com a irmã Sara? Isso, a primeira. Trabalho e o lazer, como organizar isso aí? Vamos no slide, o primeiro slide? Tem a escritura? Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Gênesis 2:2. Então primeiro ele fez, né? Até Deus descansou, né? Isso. Mas Deus não fez pela metade, descansou e depois foi lá terminar, né? Ele, havendo Deus terminado, aí ele descansou. Isso. Né? Então, a primeira pergunta? O senhor quer ler? Irmã Sara, pode passar o microfone para ela. Da ótica dos jovens, qual que é o trabalho, em que momento que você vai ter ali o seu lazer e como que você organiza isso aí, a sua experiência? Eu creio que você tem que separar as coisas das coisas. Você tem obrigações, como o estudo, o trabalho, e você precisa de um tempo para si. Então, aquilo que te deixa bem, que te dá um descanso, te desestressa, você pode cultivar aquilo. E para nós cristãos, isso está em ler, orar, ler a Bíblia, mensagem, existir um culto, ter um bom companheirismo na igreja, cantar hinos. Então você deve fazer o que é a sua obrigação e também deve fazer aquilo que te deixa bem, o que é o seu lazer. Para você, na sua experiência, primeiro você tem aquele momento seu de lazer, de descanso, ou primeiro você faz o seu trabalho de escola, de casa? Como é que você gerencia isso aí? Primeiro o trabalho. Primeiro o trabalho.
Depois o lazer, que Até no porque caso... se for para o lazer primeiro, costuma não dar tempo, né, irmão Roberto? Exatamente. Muito bom. Aberta a igreja. Alguém quer comentar sobre esse assunto? Sobre o lazer? Não, ainda. Porque a irmã Sara colocou muito importante. Primeiro a escola, o trabalho, depois o lazer, né? Vamos entrar num tópico daqui a pouco para os irmãos comentar, porque existe certo, o lazer que você faz tem que estar coerente com aquilo que não vai te atrapalhar, né? A gente fala, vai chegar nisso, o lazer é importante, mas você não pode usar dele com que ele seja um gasto em excesso para a sua economia, né? Isso. Irmão William, tem uma pergunta aqui que diz assim: o lazer natural é mesmo necessário ao ser humano, ou isso é falta de estar cheio do Espírito Santo? É falta de estar cheio de Deus? A gente sabe que tudo tem um centro, né? Se a gente for para o extremo, a gente vai acabar fazendo uma coisa que o pastor Dalton já explicou muito bem. O natural é o natural, o espiritual é o espiritual. Trazendo isso, você sabe muito bem que no natural você não vai ter lazer mundano. Você não vai buscar ir em festas ou... Porque assim, a carne, ela é a carne, né? Ela vai querer desejar alguma coisa. E o espiritual serve exatamente para você ter o controle certo, a limitação certa para você ter o seu lazer natural. Mas certo é que no princípio, Adão e Eva, eles estavam num lugar de prazer, né? Era um local de tranquilidade, era um local onde eles tinham, né, uma total tranquilidade, paz com aquilo que eles tinham, mas de toda forma, por causa do pecado, o trabalho veio a tomar conta para que a pessoa pudesse conseguir através do seu suor, né, o homem. Então, isso aí foi uma quebra, né, de paradigma para Adão. Originalmente não era assim, mas de toda forma nós bem sabemos que isso tudo era um plano, né? Um plano de perfeição de Deus. Mas de toda forma, o natural e o espiritual, creio que trabalham dessa forma. Você sabendo a sua limitação na hora de ter o lazer. Com equilíbrio, com certeza. Gostei, irmão, William, que você comentou que no Éden era tranquilidade, e às vezes o lazer consiste em não fazer nada, né? Eu até uso uma frase que eu acho engraçada: é tão bom não fazer nada depois de descansar, né? Você não fez nada, agora vou descansar. É um lazer, tranquilidade, paz, isso também é um lazer, você está descansando a mente ali, a alma. O irmão Samuel quer comentar aqui. Vamos aqui, irmão Samuel, qual que é o seu comentário aqui em cima desse nosso assunto? Não sei se ainda vai falar sobre isso, mas acima de tudo tem que haver um planejamento. Se você tem um planejamento, você tem, por exemplo, acordei hoje, vou fazer meu culto doméstico, depois vou fazer os afazeres de casa. Se você estuda, vai à escola, volta da escola, almoça. Aí depois de tudo isso que você fez o seu planejamento, você descansa. Você fala, não, terminei aqui, eu vou descansar um pouquinho, sentar, dormir. Depois, se houver mais tempo, brincar com os irmãos, alguma atividade extra em casa. Porque no dia a dia, a vida do jovem ela não pode ser fácil não, viu? Quem estuda, irmão Ronan, acorda às 6 horas da manhã, estuda no meio-dia, para almoçar, 2 horas volta para estudar, para um pouquinho ali 6, entre 7 horas, depois estuda até 10 e vai dormir, para no outro dia repetir, até conseguir alcançar aquilo que desejou. Estou mentindo? Não é verdade? Todo mundo que estuda aí sabe, principalmente quem estuda para concurso. Então é esse negócio, se você gosta muito de ficar em WhatsApp, acabou o lazer. Não tem direito a lazer, está cortado, né? Porque o WhatsApp toma o tempo até dos estudos. Imagina aquele tempinho que você tirou para descansar no WhatsApp. Então, assim, corta lazer. Às vezes está no descanso e não descansa, né? Uma mensagem ou outra. Irmão Sandro, o desafio do adulto, às vezes o adulto ele já não consegue ter lazer, né? Trabalho, família, obrigações. E se o próprio Deus descansou, e é claro, podemos entrar aí profundo em outro momento, mas nós precisamos também de descanso. Como administrar isso aí? Entre a necessidade de trabalhar, congregar, família, o adulto tem que continuar estudando. Como gerenciar isso aí? O Regimilton é melhor, pá. Sou bom nisso não, irmão, mas eu penso que acima de tudo é disciplina, né? Você tem que estudar, você tem que almoçar, você tem que trabalhar,
você tem que ter um descanso, eu acho que é disciplina mesmo, né? E esse descanso, eu acho que o cristão pode fazer tudo, ele pode ir na praia, né? Pode pescar, né? Desde que você não esqueça que você é um cristão, né? Agora, sobre isso aí, os irmãos falando, eu pensando assim, quando você busca a viver uma vida cristã, você começa a entender aquilo que o profeta falou, espírito pega muito fácil, muito fácil. Então, às vezes, você vai em determinados lugares que você está sujeito a pegar espíritos, né? Só ter esse tipo de precaução mesmo, disciplina, eu penso. Complementando, irmão Sandro, o apóstolo Paulo fala assim: nem tudo que me é lícito me convém. E infelizmente, às vezes, né, falando no sentido natural, você tem direito, mas às vezes pela fé, pelo bem espiritual da sua família, muita coisa, às vezes a gente abre mão, né? Tem que vigiar nessa parte. Não, pode, mas às vezes não convém. Irmão Roberto? O Samuel também quer comentar aqui? Bem, né? Eu levanto durante a semana, assim, eu procuro, assim, levantar de manhã e, assim, sair atrás de emprego, né? Que é o que eu muito procuro. Assim, luto, bato em porta dia após dia, mas, assim, depois de bater tantas portas na minha cara, assim, eu volto para casa, mas não triste. Aí depois de uma longa manhã dura, assim, pesada, eu, durante o almoço, assim, gosto muito de meditar, ler mensagem, assim, até compartilhando com a minha família. Agora eu estou mais, assim, ensinando, compartilhando do meu aprendizado, né, com o pastor Adalto, assim, e assim, tem fluído, assim, uma coisa que ele me ensinou, e eu concordo, é que é melhor viver uma vida cristã do que ter um celular para ficar te atrapalhando ali a vida toda. Porque um WhatsApp, assim, para mim, era uma coisa que me atrapalhava. Foi uma coisa assim, foi uma arma do diabo que usou eu me afastar da igreja. Mas agora, eu sem celular, assim, eu me sinto tão mais firme. E assim, eu sinto que da maneira que, se eu adquirir, assim, eu vou ter mais um valor, mais uma consciência cristã. Assim, porque vale a pena os ensinamentos, vale a pena, assim, você ouvir os conselhos e não ficar injuriado, com raiva, não. Aquilo serve, porque assim, todas as coisas cooperam para o bem, né? E assim, eu estou lutando, mas quando eu não trabalho, a maior parte do tempo eu passo meditando na palavra. É porque mesmo o lazer sendo lícito, né, para um cristão, se você faz uso de forma desordenada, é pecado. Você está desordenado. Vida desordenada, a gente aprende que você não pode ter, um cristão não pode ter uma vida desordenada. Se ele tem que lutar com tudo que tem para ordenar novamente. Então, mesmo sendo lícito, se você está fazendo uso daquilo de forma desordenada, não pode, né? Não pode. Às vezes as pessoas, ela cria costume de um lazer e depois acha que não pode, não tem que parar mais. Gasta tudo, gasta tempo. Até seu tempo também é de Deus. Você está tomando tempo. Aí eu pergunto, tem jeito de ter WhatsApp ordenadamente? Eu acho difícil. Que vai aparecer 1000 com amigos, entre aspas, que não são amigos da sua alma, são amigos do bate-papo, do passatempo, são geralmente, me perdoe a expressão, mas isso eu falo de experiência de vivência. Geralmente, essas pessoas que ficam no WhatsApp são pessoas deprimidas, depressivas, e que quer conversar para desabafar, para mandar mensagem para lá, para cá, para desabafar. São pessoas deprimidas. E pessoas deprimidas, maior parte, toda regra tem exceção, são pessoas de espírito, de almas vazias. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. E eu tenho sentido
que muitas irmãs estão esfriando na fé, irmãos, por causa desse WhatsApp. 24 horas por dia é mensagem para lá, mensagem para cá, com pessoas boas, não estou falando nem com pessoas más. Mas maior parte dessas pessoas de WhatsApp e internautas são deprimidos, depressivos. Eles têm que conversar para sentir um alívio da depressão. E não é assim que nós aprendemos com a Bíblia e com o irmão Brana. A Bíblia nos ensina São Pedro lançando sobre ele quem? O nosso amigo do WhatsApp? Não, sobre Jesus, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Eu creio que cada um é seu próprio juízo para se julgar. Você hoje com esse WhatsApp, lê as mensagens como você lia, quando não tinha essa febre desse WhatsApp. Você lê a Bíblia como você lia, quando não tinha essa febre desse WhatsApp. Eu coloquei no meu celular, mas eu creio que não fiquei um mês, mandei tirar, porque eu senti que estava me trazendo prejuízo. Até esse Facebook, por causa dos cultos nossos que nós transmitimos pelo Facebook, eu mandei tirar do meu celular também. Se é para quem usa, nós estamos evangelizando um mundo dos vazios de espírito lá no Facebook. Estamos evangelizando eles lá, mas eu não sou vazio de espírito, eu não uso isso, não preciso. Meu tempo é precioso para mensagem, para oração, para ler a Bíblia. Não é porque a igreja evangeliza esse pessoal do Facebook que a igreja tem que ter, não. De jeito nenhum, ter assim, particular no seu celular. Isso é para entrar no mundo deles. Jesus entrava para ganhá-los, mas ele não entrava para praticar o mundo deles. Olha, gente, eu acho que está na hora de nós pisar no freio dessas coisas. Tem virado uma febre, nossas moças, nossas irmãs, principalmente nossas irmãs, tem virado uma febre que é tic, 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 24 horas se deixar. E isso não é bom para as vossas almas. Se já não está acontecendo, daqui a pouco nós vamos ver traição de mulheres com seus maridos, traição de marido com suas mulheres. No mundo isso virou moda, traição. E no nosso meio não vai ser diferente não, gente. Vamos acordar enquanto é tempo, gente. Para que isso? Tem que falar com as minhas amigas. Quando falamos mais com os homens, falamos menos com Deus. Frase do irmão Brana, quando ainda não existia esse WhatsApp, ele já tinha essa frase. Eu creio que se ele vivesse hoje é que ele arrojaria essa ideia. O senhor é vendedor, comerciante, mas eu te pergunto, para a sua vida profissional, ajuda, mas para a sua vida espiritual, esse bate-papo só para desabafar, como cristão, ajuda, saber da fraqueza do outro. A maior parte dos WhatsApp é mensagem, frases bonitas de Sócrates, de Platão, frases lindas, mas eu digo, frases lindas, enche barriga, espiritualmente falando. Nossa alma não vive de frases lindas, não. Vocês têm que saber que esses homens, filósofos, falaram frases lindas, mas eles não tocaram nem com a ponta do dedo nisso, na vivência. Então, essas coisas não sustentam crente. Gente, nós temos, cadê a mensagem? Nós temos coisas melhores para sustentar crente, gente. Aí tem que estar atualizando direto, porque é um monte de mensagem. Plim, 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 a mensagem chegando. Plim, plim, plim. Aí, em uma hora, tem que estar atualizando o WhatsApp para atualizar as mensagens que chegam. Responder, ou ver qual é a mensagem que fulano mandou. E a Bíblia, a mensagem mesmo, empoeirada. Aí o que acontece? Aquela irmãzinha que outrora era tão espiritual, começa a ser uma caninana dentro de casa com o marido, desrespeitando o marido, e vice-versa. Aquela
aquele lar consagrado, acaba aquela unção, e por consequente, a igreja é afetada, porque aí se torna uma igreja de carnais. WhatsApp não faz igreja espiritual. Ou, vamos acordar, WhatsApp não faz crente espiritual. Não é por aí que Deus trabalha. Deus trabalha com esses livrinhos aqui, ó. Por que nós temos tempo para estar atualizando mensagem no WhatsApp e não tem tempo para puxar a mensagem e ler um parágrafo? Eu vejo irmãs de uma em uma hora atualizando o WhatsApp, que chega mensagem em cima da outra, mas ler mensagem mesmo, não vejo não vejo mesmo. Será que não é hora de acordar que isso é o diabo roubando a sua espiritualidade? Ah, não, tem que estar atualizado. Atualizado com o quê? Me diga. Com a depressão daquela irmãzinha que mandou mensagem para você? Daquele irmãozinho? Nós temos que estar atualizado com o nosso espírito, com a palavra. Você vai responder é pela sua alma para com Deus. Não é atualizado com os assuntinhos depressivos que tem que mandar mensagem 24 horas por dia para você. Você manda porque não tem outra coisa a fazer, mas você tem. Eu tenho. Eu não tenho que me envolver com depressivos. Nem você, nem você. Nós temos muita coisa a fazer que é útil. Frase de Platão não converte, não espiritualiza ninguém. Faz um grupo de intelectuais, frases bonitas. Cada mensagem que vem no WhatsApp que você arrepia todo, bonita, mas é tudo letra, não tem espírito. É fogo na parede, né, pastor? Fogo pintado na parede. Eu acho que está na hora de nós acordar, gente. Ou nós entramos véu adentro, ou o diabo nos enche dessas porcariadas. Essa frase me veio essa semana no meu coração muito forte. Quando falamos mais com Deus, falaremos menos com os homens. Mas quando envolvemos mais em assuntinho com os homens, falaremos menos com Deus. Isso é como 2 mais 2 são 4. E eu pergunto, essa ciência é boa, mas se você não souber administrar, ela te mata, espiritualmente falando, te mata, porque lá no WhatsApp entra mensagem, entra amigos que você nunca conhece na vida, porque vem, não sei como que entra, mas entra no seu WhatsApp lá, e aí você tem que compartilhar, porque mandou mensagem para você tem que devolver, coisa assim. Gente, é hora de nós dar uma acordada, gente. É hora de nós dar uma acordada. As nossas almas estão ficando vazias de Deus e vamos tornando aquelas pessoas menos espirituais, quando era hora de estarmos mais espirituais, porque o arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. Ou nós nos desliguemos disto, irmão. Você vai, é como desmamar um menino do peito. Nos primeiros dias você vai ficar assim, achando um vazio. Eu saí do meu grupo. Mas depois sua alma vai bater palma e te agradecer. Eu estava morrendo e você me salvou. Olha, gente, eu não estou brincando não. Isso está matando os crentes da mensagem. Não é só do Pedregal, não, é mundial. Não tem mais tempo para Deus, o tempo é no celular. Tic, 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 tic. E com frases bonitas, não é frase nem pornográfica, não estou nem entrando nesse mundo da pornografia. Mas frase bonita te leva para o arrebatamento? Se levar Sócrates e Platão, eram cristãos renomados, como Paulo. Por que eles não citam lá? Frase bonita de Paulo, né? Às vezes cita, mas é como cita de Platão, só da boca para fora. Gente, vamos dar uma sacudida no nosso interior, vamos aproveitar mais nosso tempo. O senhor citou
é 1 Coríntios 6, 12. Nem tudo que me é lícito me convém. Nós temos que refletir sobre isso. Me é lícito, eu sou um cidadão brasileiro, tudo me é lícito. Para a Constituição hoje tudo é lícito, tudo pode. Mas me convém para minha alma ocupar meu tempo com isso? Edifica minha alma ocupar meu tempo com isso? Que edificação isso me traz? Não, é meu círculo de amizade. Esse círculo de amizade não está te matando espiritualmente, não. É irmãzinha, é irmãozinho. Essas amizades, gente, essas amizades roubam o nosso tempo. Não estou entrando nem no mundo da pornografia. Estou falando de boas amizades. Mas estamos falando mais com os homens e pouco com Deus, porque o WhatsApp não está dando tempo. E aí o que acontece? Vamos cair no mundo dos depressivos. 90% desse povo de WhatsApp são depressivos. Tem que digitar para escapar da depressão. Digitar, falar, logar mensagem para desabafar. O lugar de nós desabafar é lendo a palavra, é orando, é com lágrimas. Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Está ansioso? Lance sobre ele a ansiedade e ele cuidará de vós. Eu acho que é hora de nós acordar. Jovens, meninos, moças, mães. As mães estão piores, me perdoe a expressão, mas estão piores. As mães pendurou no tal de celular que virou um grude. E isso está trazendo prejuízo espiritual para as nossas donas de casa. Não estou falando no mundo, não. Estou falando da igreja. E isso é o Espírito Santo nos alertando. Vai dar traição, vai dar divórcio, vai dar prostituição nisto. O diabo não fica só em blá blá blá. Essas amizadinhas, parece lésbica, todo dia tem que conversar. Me perdoe, gente, me perdoe, mas vamos acordar. É hora de dar um chute nisto. Isso é um demônio que entrou para destruir o povo, o mundo. Sabe por quê? Porque envolvido nessa coisa, o diabo sabe como trabalhar, ele é muito esperto. Envolvido nessas coisas, eu não deixo ele ocupar com a mensagem, com a palavra. Envolvo ele com essas coisas boas, frases boas, amizade boa. Eu tenho que falar com o Ronan hoje no WhatsApp. O Ronan, tudo que acontece comigo, Ronan, aconteceu isso. Ronan, aconteceu isso. O irmão Ronan de lá tem que me dar a resposta. Aí o diabo disse, eu vou trabalhar assim, que eu tiro o tempo deles de ler a mensagem, de orar. E aí eles vão ficando vazios de Deus e eu venço eles. O diabo sabe como nos dar um murro, um nocaute certeiro. O diabo não é bobo. E aí fica aquele crente mole, gelado, sem unção, sem inspiração, e ninguém fica neutro. Você está ungido para ser cristão, ungido para ser mundano. Rebelde, qualquer coisinha com o nervo na flor da pele. Deus nos ajude a acordar. Nos ajude a acordar. Faça como eu fiz, irmão. Manda tirar essa porcaria do seu celular. Você não precisa disso. Você quer falar com alguém? Liga. É barato, não é tão caro uma ligação, não. Faça como eu fiz. Tire essa porcaria do seu celular. Isso está matando a sua alma. Você não precisa disso. Quantos anos você viveu sem isto? Irmã, faça isto no nome de Jesus Cristo. E volte a ser cristã de oração, irmão. Ou nós entramos em Cristo, ou esse mundo virtual nos desmonta. Não adianta nada dizer que estamos na melhor mensagem, mas espiritualmente desmontados. Desculpe tomar o tempo, Deus abençoe.
Amém. Irmão Elias aqui, ele vai fazer um comentário. Eu queria comentar primeiro sobre o lazer, né? O lazer cristão. Meu dia assim, é bem corrido. Eu levanto 5 da manhã e às vezes eu paro 10 da noite. Mas eu tenho uma coisa que eu carrego comigo, né, há muito tempo, que é Salmo capítulo 1, que o varão, o homem ou a mulher que seja, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então todo o meu tempo que eu tenho é para ler, é para estudar, ler a Bíblia, ler mensagens, e isso sempre me ajudou. E outra coisa que eu carrego também, que nos selos, isso mexe muito comigo. Nos selos, o profeta, o irmão Brando, ele diz assim que ele tem uma dívida com Deus, é que ele tem sido ladrão do tempo de Deus. Aí, se você pegar isso e olhar para a vida do irmão Brana, para ele fazer uma afirmação como essa, uma vez eu disse nós estávamos comentando, tinha um pastor, uns diáconos, e eu disse assim, eu não creio que o irmão Brana falou isso de brincadeira, eu creio que ele falou isso sério. E se você olhar a vida do irmão Brana, para ele falar isso nos selos, Deus em simplicidade. Em Deus, primeira mensagem dos selos. Deus em simplicidade. Ele diz que ele se deve a Deus, ele diz que tem sido ladrão do tempo de Deus. Isso um homem com o ministério dele, né? Por esse motivo, é um dos motivos que até hoje, até agora, pela graça, eu não tenho o WhatsApp, eu já tive um celular e consegui desfazer, e rouba o tempo. Não tem jeito de você falar que você não perde seu tempo se você tem uma ferramenta como essa. Perde mesmo, porque como o pastor Adal estava falando, você tem aí 50 familiares, 200 amigos, cada um manda uma mensagem para você por dia, você vai ter que ler 250 mensagens por dia. Que vantagem você tem de estar atualizado com os homens? É verdade. Que vantagem você tem de estar atualizado com os homens? Minha irmã que está morrendo, eu tenho que estar atualizado. Ela vai morrer, ou mais cedo ou mais tarde vai morrer. E a sua alma, você não está vendo que está morrendo? Que vantagem eu tenho de estar atualizado com os homens? Eu quero, em primeiro lugar, estar atualizado com Deus. Eu tenho minhas culpas, as quais eu me envergonho, mas que a minha alma está enojada disso, está. É verdade, a minha também, né? Então, assim, eu creio que não tem como uma pessoa ter uma ferramenta dessa e não dizer que perde seu tempo, que não perde o seu tempo, porque perde sim. Seu tempo é roubado, sim, e existem muitas desculpas para você ter. Agora você, depois de uma advertência que nós tivemos, né, que não é só para nós, não é só o pastor Adalto que está fazendo essa advertência. Quando nós morávamos em Morrinhos, né, como a gente tinha só um culto por semana ali, então eu assistia os cultos daqui, também assistia os cultos de Goiânia, e às vezes também os cultos de Anápolis, e isso é geral, o Espírito Santo advertindo, creio que não só o Brasil, mas o mundo. Então, né, a advertência tem para todos nós, e cada um vai saber, tem que saber o que deve fazer, né? Mas que você é ladrão do tempo de Deus, se você... Eu não digo que eu não seja, porque... Eu creio que se você tem o Espírito Santo, você vai chegar em casa hoje e quebrar isso. Se não tiver jeito de tirar do seu celular, você vai quebrar esse celular. Você vai comprar um coisinha aí, mas sem esse tal de WhatsApp. Se você tem o Espírito Santo, você vai destruir isso. Isso é uma profecia para cuidar de sua alma. Lembra onde você estava espiritualmente. Veja onde você está hoje espiritualmente. Não está bem, não. Não está bem, não. Com essa coisa, não. Com essa coisa. Vamos lá. Teve só para completar, porque o mundo também já percebeu isso, porque houve uma pesquisa, pastor, há 1 mês, 2 meses atrás, acho que foi a revista Forbes, não tenho certeza, mas foi uma revista, que nós temos a geração de jovens de 18 a 36 anos mais pobres do que já existiu. Pobre de caráter, de reputação. De tudo. Mais delinquente. De tudo, porque até eles estavam se referindo a salário.
que hoje essa faixa etária de jovens ganham menos do que antes ganhava proporcionalmente. Por quê? Porque não sobra tempo para estudar, para se profissionalizar, porque o WhatsApp não deixa. A pesquisa falou que as redes sociais tiraram o estímulo dessas pessoas de procurar emprego e de estudar. Redes entendeu? sociais. Eles já reconheceram que hoje essa geração é a mais pobre proporcional. Irmão, pode procurar as pesquisas para vocês verem. 90% desse povo de WhatsApp são depressivos. Por isso que eles ficam correndo, navegando para lá, para cá, para ver se deixa escapar a pressão. O lugar de escapar a pressão é no altar, com lágrimas. Não é digitando. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude. Irmão André, o seu comentário dentro desse assunto aí. A gente vê que isso é um tipo de amnésia espiritual. O diabo vai invadir nas nossas vidas de uma maneira tão oculta que quando a gente vai perceber, a gente perde o prazer do Espírito Santo. Essa maneira que ele arranjou nesses últimos dias, que é a tecnologia, né, o avanço da tecnologia, ele vai danificando as nossas almas, porque o alimento da alma é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente não reserva esse tempo para estarmos alimentando as nossas almas, a alma vai ficando fraca, e quando a gente cai a ficha, estamos sem o prazer do Espírito Santo. Então isso é um grande dano, né? É danificar as nossas almas. Você vai perdendo a comunhão com Deus, porque você tem mais comunhão com os homens, como o pastor Adalto disse, né? Quando você está em um desespero, você está tão acostumado a se comunicar com as pessoas, que você vai pedir socorro para o homem. Ô irmã, me ajude, irmão, me ajude. Você não tem mais aquele contato direto com Deus. Você não se ajoelha e fala, Deus me ajude. Aí nós perguntamos... E aí vira esse vício, como você acabou de falar, no WhatsApp. Irmão, ora por mim, eu estou passando por uma luta. Irmã, ora por mim. O círculo do WhatsApp. Sendo que a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz, lançando sobre ele, com E maiúsculo, ele a Cristo, não sobre o irmão, não sobre a irmã do WhatsApp, sobre ele, toda a vossa ansiedade, sobre Cristo. É o único lugar para aliviar nossas pressões e depressões, é Cristo, não é o irmão do WhatsApp. O irmão do WhatsApp já tem as cargas dele, a irmã do WhatsApp já tem as cargas dela. Você vai repartir a sua para pesar mais ela, ele? Para com isso, gente, para com isso. Uma ligaçãozinha não é tão cara não. Quando você precisa falar com a irmã, paga, digita, dá uma ligação, tira esse círculo de WhatsApp. Em nome de Jesus Cristo, eu vos peço isso para a salvação de nossas almas. Amém. Aí a gente encontra que Jesus Cristo é o nosso carregador de fardos. A gente tem que lançar a ansiedade sobre eles. Então, em meio a esse grande problema, a gente encontra que a solução, como o pastor Adalto testemunhou, o irmão Samuel testemunhou, é a gente eliminar essa causa, né? Muitas vezes isso vai contra as nossas razões. Ah, não, mas se eu não tiver, eu vou perder uma oportunidade. Irmão, se a gente for sinceros mesmo, é melhor a gente perder uma oportunidade natural do que perder a oportunidade de ser salvo, perder a oportunidade de ter companheirismo com Deus. Se formos sinceros, isso vai contra os nossos conceitos, vai contra as nossas razões, mas a melhor maneira de criarmos oportunidades é tendo comunhão com Deus. Então, se a gente eliminar a causa, qual é a causa de você não ter mais o prazer do Espírito Santo? Qual é a causa de você não estar mais lendo a Bíblia? O problema é que nós não paramos para buscar a causa. Por que eu estou nessa condição? Qual foi a causa que me levou a essa frieza espiritual? Nós não paramos para analisar, buscar. Vou falar. A gente encontrou isso quando Deus foi falar com Gideão, né? O povo estava sendo derrotado porque tinha um altar de Baal. Aí. Então, assim... Altar de Baal hoje é WhatsApp.
O altar de Baal é aquilo que está tirando o seu tempo. Então, se você eliminar a causa, Deus vai te dar tanto o prazer como o Espírito Santo, como também abrirá portas para você ter as oportunidades naturais. Então, isso tem nos levado a acreditar mais em Deus e desacreditar do homem. André, seja sincero. Você tem WhatsApp? Eu tenho por conta do emprego. Pois é, mas vamos dar a mão hoje. Vamos usar só para um necessaríssimo mesmo. Sim, senhor. Vamos jogar isso fora. Em outras palavras, irmão André, dá a mão aqui. Vamos voltar a ser crente de novo? Vamos voltar a ser crente. Não tem jeito de nós ser crente com esse WhatsApp, não. Você concorda comigo? Vamos voltar a ser crente diante do povo. Vamos fazer esse pacto. Ser crente da palavra. Amém, Jesus? Você é um moço cristão. Eu amo demais, irmão. Seja o modelo. Vamos ser esse modelo. Vamos voltar a ser crente, que não tem jeito de nós ser crente com WhatsApp, não. Não tem. Nosso tempo fica assaltado. Vamos jogar essa porcaria fora. Em nome de Jesus. Vamos voltar a ser crente. Quantos aceitam ser crente nessa noite? Vamos jogar essa porcaria fora. Você entende que é o demônio que está querendo roubar a sua salvação. Você não precisa disso. Gente, a coisa mais linda é você descobrir que você não precisa de certas coisas para você viver. Que o diabo fala, mas você precisa, isso te ajuda. Nem tudo que me é lícito me convém, me edifica. Você não precisa de... Põe isso na cabeça. Eu ouvi o pastor Joaquim falando lá em Goiânia com conjunto. Ele diz, conjunto, nós não precisamos desses hinos de rock. Aquilo eu anotei com letra na minha agenda. Nós não precisamos desses hinos de rock. E não precisamos mesmo. Então tem coisa em nossa vida que nós temos que definir assim de uma vez por todas. Nós não precisamos desse WhatsApp. Não! Vamos gastar um dinheirinho para telefonar para quem nós precisamos. Nós vamos sair desse círculo que está destruindo nossa espiritualidade, fazendo de nós carnal. Não é, irmão Rona? Mesmo que o senhor usa para trabalho, mas não rouba o tempo? No meu caso, pastor, todo mundo trabalha. Se eu tirar o WhatsApp, eu posso sair da profissão. Pois é, mas... Hoje ninguém te liga. Mas para o necessário. Para o trabalho. O senhor entende o que eu estou falando? Esse bate-papo desnecessário. Agora, uma coisa já fica, por exemplo, eu evito participar de grupo. Então. Tem alguns grupos que é de trabalho e tal, porque no grupo o pessoal, bom dia, boa tarde. Aí, são depressivos. Só para tomar seu tempo. São depressivos. Toda hora chegando mensagem. A pessoa acha que ela tem que mandar uma mensagem. E eu tenho observado, as pessoas recebem uma mensagem, ela nem lê e já manda para o outro. Manda outro. Então, toma o seu tempo. É um grupo de depressivos que fica nesses bate-papos. Exatamente. Então, rouba o de mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo. Nosso tempo. Para alimentar a nossa alma. A irmã Rávila. Irmã Rávila, agora voltando sobre esse assunto, como que o cristão ele pode usar melhor seu tempo tanto para Deus, né, quanto para o lazer cristão? Como que o cristão, porque aqui fala, as maravilhas que há no planeta, Deus deixou para seus filhos, a pergunta, ou para os filhos das trevas, né? Como o cristão ele medita, como o cristão pode lidar com essa situação? Bom, como está escrito, ele diz que primeiro buscar as coisas de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, a partir do momento que você foca em Deus como prioridade, eu creio que você não vai ter tanta necessidade assim de sair, sei lá. Claro que isso é do humano, porém, a gente focando nas coisas de Deus, essas coisas se tornam basicamente inúteis. Sim, como utilizar as maravilhas que Deus deixou para nós.
A irmã falou uma coisa importante, por exemplo, se uma pessoa está buscando muito lazer, provavelmente é porque ela está vazia, né? Ela está procurando se preencher de algo. Então, se você vê um crente na mensagem procurando muito lazer, vive saindo, vive viajando, é porque ele está precisando se encher mais do Espírito Santo, né? Porque você busca aquilo que te preenche, correto? Então, assim, ele é necessário porque somos humanos. Mas, por exemplo, Deus deixou... Hoje é muito difícil você fala assim, vou para a praia, vou para uma festa. Um cristão não precisa ir para uma festa. Isso é o lazer do mundo, né? Mas Deus deixou, o cristão pode se retirar numa chácara, num sábado, né? Não pode faltar culto. Esse negócio de faltar culto é perigoso. Entra no que o pastor falou, o diabo está tirando seu tempo com o lazer para te esfriar aqui na igreja. Mas quanto que é bom, né, irmão? Quando a gente tem aquele retiro da igreja na chácara, dia das crianças, é um lazer, algo que engrandece, né? São coisas que Deus deixou para nós. Então temos que aproveitar aquilo que Deus deixou para nós de forma sempre. Tudo que você faz que não seja em louvor ao nome de Deus, não está errado. Quer dizer, está errado, né? Interessante, irmão Roberto. O diabo está por trás disso. Cansa-se da igreja, mas não cansa do mundo. Interessante, né? Deprime do rodízio do dia a dia, como é que chama? Do rotina do dia a dia, mas não deprime do mundanismo lá fora. É um demônio, não é verdade? Está por detrás disso. Então teria que deprimir também do mundo, né? Teria que deprimir do mundo. Deprime da igreja, escandaliza com a igreja, qualquer coisinha escandaliza. Mas lá do mundo não escandaliza, não. Com a televisãozona dentro de casa, aquela porcariada. Eu nunca vi uma pessoa dizendo, escandalizei com a televisão. Mas com a igreja, qualquer coisinha já está escandalizando. É engraçado, não é? É engraçado esses argumentos. Depressivos. É verdade, não cansa de estar fora da igreja, né? Então você tem que ter cuidado com isso, né? Mas tudo que nós formos fazer, todo lugar que fomos, todas as pessoas que fomos conversar, a gente precisa ver Deus, né? A gente precisa, se não é Deus que está ali, você precisa ser a luz naquele lugar. Porque às vezes você vai visitar um parente, não é da mensagem, não vou visitar mais esse parente porque não é da mensagem. Às vezes precisa um casamento, mesmo que você não veja, seja Deus ali, né? Seja um representante de Deus ali naquele lugar, seja causador de influência. Isso é o que muitos nós jovens precisam ser, cada dia mais. Irmã Rávila. Como o pastor estava falando para a gente ali hoje à tarde, ele disse que tudo que você vai fazer e que não cabe Deus, você não vai ter sucesso nisso. Então, assim, se você quiser um lazer, tudo bem, mas que você possa levar a Deus contigo. Porque às vezes, eu já fui uma vez, pastor, muito tempo, eu fui numa praia que não tinha ninguém, mas assim, eu iria ali para buscar a Deus, eu vou ali para levar Deus comigo e eu tenho que ter espaço para Deus ali. Adorar a Deus. Isso. Ver as ondas do mar, o voo da gaivota, você lembra de Deus, do Criador. Ali não tem imundícia, ali é uma praia deserta. Tudo bem, o lugar que você faz daquilo, o seu altar. Seu altar, não é? Agora, se você for numa praia cheia de gente na cidade, cabe Deus ali? Não convém? Esse é o discernimento que um cristão precisa saber antes de decidir o que fazer, onde ir, com quem estar. Ronan? Indo para o final, a irmã Socorro, Maria do Socorro, vai cantar. A irmã já esteja aqui à frente. E nós vamos, o último slide, o estúdio, bora ver o que o irmão Brana gostava, né? Uma das coisas que o irmão Brana gostava, enquanto coloca o slide, era de caçar. Aí era o lazer mesmo. Mas o que mais? Mensagem, meu Redentor vive. Parágrafo 106. Uma jovem, quando eu era apenas um pregador jovem, aqui no local onde eu pregava, eu a levei à igreja uma noite. Ela disse, Billy, nós, depois da igreja, poderíamos ir à sessão de cinema. Eu disse, eu não vou às sessões de cinema. Ela disse, nós poderíamos marcar um compromisso, um encontro para irmos a um baile que vai ter. E a moça,
era uma professora de escola dominical. Misericórdia. Eu disse, ora, não, seu irmão, ele falando, né? Seu irmão era um ministro, ele não mora muito longe daqui. E ele disse, poderíamos ir a um baile. Eu disse, eu não danço. E ela disse, você não dança? Né? Se fosse hoje, né? Você não usa um WhatsApp? Você não tem um Instagram para a gente compartilhar umas fotos? Disse, onde é que você se diverte então? Eu disse, venha à igreja, eu lhe mostrarei. Amém? Então, é certo divertir, mas temos que escolher a nossa diversão, né? Pode viajar, não tem problema se você gosta, trabalhou para isso, mas Deus tem que caber ali naquela viagem. Pode visitar um parente, pode, mas Deus tem que ir junto. Eu fui visitar uns parentes, visitar assim, minha mãe mora em Anápolis, meus pais, e tem meus tios, meus primos, e aí meu primo começou a falar uma piada, né, que não encaixa. Eu falei, olha, faça favor, eu vim de longe, tá meu pai aqui, tá minha mãe, tá seu pai, a gente não quer ouvir essas coisas que você fala em bar. Tudo bem que você não pode ser um cristão, mas você tem que respeitar a gente, né? Eu me posicionei, porque senão você fica ali tímido e tal, então você tem que se posicionar. Agora não dá... É o Levítico 5 primeiro que nós lemos de manhã. Você se torna um conivente com o difamador. Exatamente. Não dá para a gente falar e a gente não viver. Porque às vezes a gente fala e você passa como chato, porque não vive aquilo. Se você viver, as pessoas vão te respeitar. Né? E principalmente você vai ter o respeito de Deus, que é o que importa. Deus abençoe a todos. Amém. Queria agradecer a participação dos irmãos que nos ajudaram. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, tudo deve ser feito com decência, ordem e principalmente, meu Pai, compromisso com o Evangelho. Nós não temos compromisso com o mundo, ó Pai. Nós não tendemos a agradar o mundo, não. O nosso compromisso é agradar ao Senhor. Então, no lazer, no trabalho, no estudo, ó Pai, que o Senhor esteja ali em primeiro lugar. Pai, onde quer que a gente vá, do que a gente vier a participar, meu Pai, o Senhor tem que estar presente. Se o Senhor nos sentir bem ali também não serve para nós, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, essa irmã, esse irmão que está preso por isso, Pai, o diabo prende as pessoas. Seja liberta no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Neste mundo não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, uma voz bem perto soa, convidando os corações.
Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais morar. Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais morar. Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar.